Bom dia, Alain, bom dia, Léo, bom dia a todos, né? Bom dia para vocês, para mim aqui, boa tarde, estou aqui na Inglaterra, em Londres, para Boa. cobrir a final de Champions League no sábado. Aqui são 15h10, aí são 11h10, 4 horas de diferença no fuso horário. Ficamos aqui até a madrugada, né, vendo essa beleza que é o Flamengo, né? O primeiro tempo foi legal, se bem que 2 gols dados, né, pelo time do Milionários, né? 2 gols assim de falhas gritantes, o que evidencia na linha do que o Léo estava dizendo. Adversário frágil demais, né? O Flamengo teve mérito ali, porque pressionou muito a saída de bola do adversário, provoca o erro e tal, mas os erros foram erros assim constrangedores. O Pedro chega a rir antes de fazer o gol, né? Ele ri, ele diz assim, nossa, que coisa maravilhosa, olha só que presente que eu ganhei. Ele foi andando com a bola, andando literalmente, e rolou para o gol com a maior facilidade, depois daquela falha grave ali do sistema defensivo em geral, né? O goleiro, a zaga, todo mundo, depois o gol contra. Mas acho que foi um bom primeiro tempo, o Flamengo resolveu. Depois ele dosou energia. Acho que o torcedor tem que entender que isso vai acontecer mais do que nunca, porque agora é jogo no domingo e vai seguir com desfalques, inclusive. O Flamengo vai seguir como outros times com desfalques por conta da Copa América. Então agora, cara, cada minuto, você tem que ficar administrando isso. Se quiser jogar com intensidade máxima 90 minutos, não vai aguentar. Aguenta um jogo, não aguenta outro. Então tem que realmente ter esse cuidado, isso faz parte. É uma temporada muito mais puxada do que o normal. Vai ficar pior, porque teremos jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil nas datas FIFA, que virão 2 delas, né? Depois da Copa América. A CBF vai empurrando isso com a barriga, né? E torcendo para um ser eliminado, o outro cair de uma competição de mata-mata, outro para poder encaixar aqui ou ali um jogo ou outro. Mas não tem muito jeito, né? Mas se classificou, só que de uma maneira realmente muito abaixo daquilo que deveria ser, porque o grupo não era difícil. O único jogo fora de casa que a derrota pode ser assimilada, digamos assim, é o jogo da altitude, mas dava para fazer melhor. O Flamengo poderia ter feito um jogo melhor lá, poderia ter pelo menos ter competido a ponto de conseguir um empate, mas não foi o que aconteceu. O segundo gol foi um gol que não dá nem para entender como tomou aquele segundo gol, de contra-ataque no começo do segundo tempo, o jogo estava 1-1, gente. Aí todo mundo se manda e tal. Pô, tiveram 2, 3 chances seguidas, uma delas o Bolívar fez o gol da vitória. E poderia ter feito mais. A derrota do Palestino foi vergonhosa, negócio assim constrangedor. Naquele momento, é bom lembrar, o Flamengo passou a depender de outros resultados para se classificar, né? E o jogo do Milionários também. O Flamengo tinha ali a chance de ganhar, estava 1-0, um homem a mais e cedeu um empate. E nem teve força para buscar o segundo gol. Tomou o gol de empate? Tinha tempo. Então foi uma campanha muito ruim e melhorou nos últimos jogos. Que foi quando a corda estava aqui, apertando o pescoço, aí os caras se mobilizaram, fizeram 2 boas partidas. Aliás, os últimos jogos do Flamengo, apesar da má atuação contra o Amazonas, que aí tem também a questão do calor, do gramado, né? É um atenuante, né? A gente não pode ignorar. Não justifica a má atuação por completo, mas não pode ser ignorado esse detalhe. São 10 gols marcados, nenhum sofrido em 4 jogos. Os times são fracos. Bem, o Flamengo pegou o Corinthians, que não é um time, hoje em dia, dos mais competitivos e tudo mais, mas é o Corinthians. Não está jogando contra ninguém. Está jogando contra um adversário tradicional. Pegou o Bolívar, como disse o Léo, que é um bom time. É um bom time que pode dar trabalho aí para quem cruzar o seu caminho na próxima fase, né? Porque vai decidir na altitude. Tem isso. Ano passado eliminou o Atlético Paranaense em Curitiba, decidindo fora de casa e conseguiu se classificar. Verdade. Então é bom tomar cuidado quem pegar o Bolívar, pode ser até o Flamengo, né? E os outros adversários não, mas fez a sua parte, né? E o Amazonas é aquela coisa, o time super fechado e tal, mas houve um progresso. Não está no ponto, mas não dá para ignorar. 4 jogos, 10 gols marcados, nenhum sofrido, o time venceu as partidas, avançou na Copa do Brasil bem ou mal, avançou na Libertadores, agora tentar se reajustar no Brasileiro e Copa do Brasil com desfalques. Sem o Pulga, aí vai jogar o Alan, né? Quer dizer, se o Alan machuca, tem que ser o Igor Jesus, ou for suspenso. Sem o Arrascaeta, vai jogar o Lohan. Sem o De La Cruz, aí eu não sei como é que ele vai resolver exatamente, qual vai ser a solução que ele vai encontrar, né? Sem o Varela, vai ter que voltar o Wesley, até porque uma opção que eu imagino que ele teria ali seria o Fabrício Bruno improvisado. Eu acho que é o zagueiro que mais facilmente se adaptaria à função de lateral numa emergência, mas a priori deve sair, né? Vamos falar sobre isso no decorrer aí do nosso papo, né? E quem mais? São esses 4, né? Então, assim, são desfalques importantes, né? Esse é um Vinha, né? Tem um Vinha também. E se machucou aí Ayrton Lucas. Tem essa. Tem mais essa. E o Léo Pereira também está machucado. Vamos ver quando ele volta. Se voltar logo, tudo bem, que é outro que pode jogar na lateral, senão vai ter que jogar o Cleiton, improvisado lateral. O Flamengo pode ficar ali sem laterais, com o meio campo esfacelado, e vai ter que ser assim.
vai ter que ser assim. Acho que esse é o momento em que jogadores como Pedro, Bruno Henrique, quando estiver em campo, que fez bobagem desse jogo, que foi expulso, esses caras têm que assumir um certo protagonismo, Gerson, e comandar os garotos que vão estar ao lado ali, olha, vão ser jogos difíceis, estamos sem os caras aqui que são os caciques do time, alguns deles, né, tecnicamente falando, né, e vai ter que ser desse jeito mesmo. Mas não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Vai ser um período. O torcedor tem que entender o seguinte: a partir do jogo, pós o jogo do Vasco, qualquer 1-0 é motivo de comemoração. Qualquer vitória magra, 1-0, 2-1, tá ótimo, tá ótimo. Porque não dá para exigir mais, gente. Por que no contrato? Não dá para ter 2 Arrascaeta, 2 De La Cruz, mais um Vinha, né? Tem 2 laterais esquerdos bons. Não dá para ter. O Pulga tem um outro bom jogador para a posição, que é o Alan, que agora já está se firmando, mas aí fica sem uma reposição além do Igor Jesus, que é menino. Então vai ser com os garotos mesmo, até com o Matheus Gonçalves, que vocês citaram. Vai acabar entrando em algum momento, vai precisar dele em algum momento, vai precisar de todo mundo. Então, Luiz Araújo, Cebolinha, esses caras vão ter que tentar assumir protagonismo em partidas, tomar a frente, liderar. Para dar conforto para Lohan, para dar conforto para Wesley se voltar, para dar conforto para Cleiton se tiver que jogar aí, improvisado, ou na zaga, onde for, e para ver se o Flamengo consegue passar por esse momento que vai ser de extrema turbulência. Né? Você fazer 9 jogos, gente, aproximadamente, desfalcado. Né? Aí falam em isonomia. Que isonomia, gente? Que isonomia? O calendário brasileiro já parte da inexistência para o Flamengo e para outros. Você vê, o Palmeiras já vai ter lá o Gustavo Gomes, por exemplo. Também perde alguns jogadores, o Atlético Mineiro, todo mundo perde. O Atlético vai ficar sem Arana. O São Paulo vai ficar sem o seu goleiro. O Atlético Paranaense também vai ficar sem o seu goleiro. Então, vai ser um período aí difícil para muita gente, para o Flamengo, acho que em especial, porque perde praticamente ali o seu meio-campo. Fluminense é o Arias também. Fluminense perde o Arias, quer dizer, são desfalques importantes, cara. São assim, desfalques terríveis para as equipes. E vão ter que se virar desse jeito mesmo. E tem gente que gosta, porque os times que não têm jogadores convocados, eles acham ótimo. Porque ninguém está preocupado com isonomia. Aí é aquela história do todo mundo querendo levar uma vantagem. Se o calendário permite isso, enfim. E isso aí que você falou, Mauro, eu posso atestar, porque eu ouvi isso de um dirigente há uns 3 anos atrás, sobre essa questão do calendário. Era um dirigente de um clube do Nordeste, e ele me falou, ele falou assim, cara, eu adoro aí quando tem essas convocações, porque para mim equipara. Os outros times perdem e aí fica mais equilibrado. Então, até presidente, eu ouvi, né? Ninguém me contou, dirigente de outros times adoram quando tem essa convocação, porque acha que fica mais equilibrado, né? E mais um ponto também que o Mauro falou, né? A questão de não dá para ter 3 Vinhas na lateral esquerda, né? Já tem um Vinha, Tom Lucas, 3, não dá para ter um elenco com 2 Arrascaetas, 3. E eu te digo mais, né? Porque aí o torcedor sente falta, o Léo, desses jogadores agora numa Copa América, porque o calendário é horrível. Só que quando o elenco está recheado e o técnico faz mudança de jogo a jogo, reclama. Tem que ter os 11. Né? Então, enfim, você também quer ter um elenco, mas aí às vezes o torcedor reclama quando você roda esse elenco, né? E aí o Tite, né, e qualquer treinador não pode dar ouvidos ao torcedor, né? Ele tem que realmente fazer os processos que ele entende que seja o melhor para o elenco, né? Girar esse grupo, dar minutos aos jogadores. Eu acho que no jogo passado ele poderia ter feito isso, já visando essa administração, já visando girar um pouco mais, né? O Flamengo no segundo tempo puxou o freio de mão, né? Fez a parte no primeiro tempo, então cabia ali já algumas alterações, já projetando mais à frente até mesmo perder esses jogadores titulares. Então é importante, né? Você ter 30 no grupo e você conseguir utilizar todos. Às vezes é difícil, né? Uma grande maioria vai ter poucos minutos, né? Mas serão importantes ao longo de toda a temporada. Então, eu espero que o Tite administre bem, até dentro disso que o Mauro falou. É um Flamengo que vai ficar um pouco, né, prejudicado no meio-campo, mas mesmo com essas saídas, eu acho que o Tite, com o que sobra, com o que vai ficar à disposição para ele, dá para ele fazer uma equipe competitiva, né? Aí entra aquilo que o Mauro falou, jogadores mais rodados, o Gerson no meio-campo, né? O próprio Alan, que já tem uma experiência, chamarem essa responsabilidade lá na frente, o próprio Cebolinha, o Luiz Araújo. Acredito que de repente ele dê um passo atrás com o Gerson de segundo volante e coloque, né, o Luiz Araújo. Enfim, esses caras que já têm uma rodagem, que já têm uma experiência, vai ser muito
muito importante, né, para levar esse Flamengo competitivo. E comparando com os outros elencos, dá para o Flamengo andar bem nessas 9, 10 rodadas que o Flamengo não terá esses jogadores selecionáveis, né? E cabe também ao próprio Tite administrar bem e esses caras que entrarem aproveitarem essas oportunidades, né?